Depois de ser agredida, Ana foi até um hospital e precisou ter o braço esquerdo imobilizado. O caso foi registrado ontem na delegacia de Itu, no interior de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi chamada para ir ao condomínio onde vive o casal. Ana teria contato aos policiais que estava conversando com o filho, de 10 anos, quando Alexandre ouviu, não gostou do conteúdo e aí começou uma discussão. Ainda de acordo com o registro do boletim de ocorrência, Alexandre empurrou Ana Hickman contra a parede e ameaçou dar cabeçadas. Ao tentar pegar o celular que estava em cima da mesa, Alexandre fechou a porta da cozinha, atingindo Ana Hickman no braço. Em nota, a assessoria da apresentadora confirmou um desentendimento entre ela e o marido e que a polícia foi acionada para esclarecimento dos fatos. Ana Hickman agradeceu o carinho e a solidariedade dos fãs, informou que está em casa, bem e, felizmente, não sofreu maiores consequências em sua integridade física. E gostaria só de lembrar de que a partir do dia 9 ou 10 de outubro, o governo brasileiro continuou os contatos com os governos envolvidos, com o governo de Israel, com a Palestina, com o governo egípcio e com outros atores importantes da região, com os quais nós coordenamos essa operação tão complexa, tão delicada, mas que chegou a bom termo. Eu quero dizer que eu, desde o início, tive contatos constantes telefônicos com o ministro do Exterior de Israel, Eli Cohen, com o ministro do Exterior do Egito, Sameh Shoukry, com a autoridade palestina, pessoalmente e por telefone, porque houve uma reunião no Cairo, a reunião para a paz do Cairo, em que estava o ministro do Exterior e o presidente da Palestina, e estive com ambos nessa ocasião. Além disso, também realizei contatos com o governo do Catar, que tem um papel importante e relevante na região e, sobretudo, nessas circunstâncias atuais, permitindo o sucesso dessa nossa operação que hoje se conclui. Eu queria agradecer, neste momento, a participação ativa das 3 embaixadas do Brasil na região, a embaixada em Israel, a embaixada em Ramallah e no Egito, os diplomatas e toda a equipe, pessoalmente e constantemente, sem cessar, envolvidos no apoio aos brasileiros e na conclusão exitosa dessa operação. Eu queria só relembrar que desde o início os brasileiros receberam todo o apoio da embaixada em Ramallah, foi-lhes oferecido, foi proporcionado um local onde ficaram abrigados por 2 ou 3 semanas, até agora, até o dia de hoje, transporte para o ponto de fronteira, o auxílio no cruzamento da fronteira para o Egito e depois no comboio que foi organizado para levá-los ao Cairo. Eles devem chegar ao Cairo após uma viagem de quase 6 horas por terra e então amanhã devem partir na parte da manhã com um avião que foi colocado à disposição pela Presidência da República desde o início do conflito. Esse avião já se encontra praticamente há um mês no Cairo à espera desses brasileiros. Isso será o 10º voo de repatriação. Nós tivemos no total cerca de 1.500 talvez brasileiros repatriados, muitos voos de Israel que trouxeram de Tel Aviv os brasileiros que lá se encontravam. Houve também um voo da Cisjordânia trazendo os brasileiros de origem palestina que se encontravam na Cisjordânia. E agora, finalmente, com grande satisfação, concluímos essa etapa com a chegada amanhã a Brasília, amanhã à noite, imagino eu, isso depois os detalhes de horário serão confirmados, concluiremos essa fase. Eu queria também agradecer o empenho de todo o governo, por instrução do presidente Lula, mas toda a organização, todo o projeto e toda a operação de retirada dos brasileiros contou com a participação efetiva do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa, com a participação da Força Aérea Brasileira e na chegada teremos a participação do Ministério da Justiça e também do Ministério do Desenvolvimento Social na parte de apoio a todos esses brasileiros. Finalmente, eu queria dizer que a situação desses brasileiros momentaneamente está agora resolvida, mas que a situação
do conflito é gravíssima e que o presidente Lula continua muito envolvido na solução da questão. Ele tem falado constantemente com muitos chefes de Estado e tem com o secretário-geral da ONU, com os chefes de Estado da região, tanto do Egito como de Israel, e também do Catar, do Emir do Catar, enfim, todos os atores importantes envolvidos, e é a sua intenção voltar a tratar neste momento da questão no Conselho de Segurança das Nações Unidas a partir dessa semana, para que se possa encontrar uma forma de suspensão das hostilidades, cessação das hostilidades e a criação de uma pausa humanitária que possa levar ao alívio da população civil palestina que se encontra ainda em Gaza. Portanto, novamente com muita satisfação que registro o fato de que hoje partiram os 32 brasileiros que estavam em Gaza e que eram objeto da nossa preocupação, do nosso constante trabalho no sentido de encontrar uma saída negociada o mais rápido possível. Muito obrigado. Oi, ministro, boa tarde, Raquel Monato, tudo. Em relação à segunda lista, o senhor falou que a prioridade, claro, era trazer esses 32 brasileiros para casa. Agora, já começam as tratativas e negociações para uma possível segunda lista. Também em relação às duas brasileiras, mãe e filha, que não vieram por questões pessoais, elas são brasileiras ou são palestinas? E se o presidente Lula vai recebê-los? Bom, possivelmente o presidente Lula está envolvido desde o início de toda a operação. Eu tenho falado com ele diariamente, transmitido as informações. Ele está sempre à disposição, fez todos os contatos com outros chefes de Estado em todos os momentos necessários, de forma incansável, e ele tem todo o interesse e me manifestou o desejo de recebê-los. Dependemos agora também dos horários. A lista que nós apresentamos de 34 integrada por 34 pessoas, brasileiros ou parentes próximos de brasileiros, e que resultou em 32, porque duas pessoas, quer dizer, uma menor e uma mãe ou avó, não sei direto, que de último momento resolveu não partir por questões pessoais. Aí não posso dizer nada, são decisões pessoais e por questões inclusive de privacidade não se pode dizer nem quem são, nem por que razão, mas não vieram por livre, espontânea vontade, foram receber o apoio, inclusive psicológico, de psicólogos da Força Aérea que estavam lá e tudo, mas tomaram a decisão clara e tranquila de não embarcar. Essa é a lista que nós apresentamos, a versão final no dia 20 e poucos de outubro, que foi apresentada às autoridades israelenses, também às autoridades egípcias, e foi a partir dela que trabalhamos. Outros casos que surjam serão tratados a partir de agora, novamente, mas por enquanto o que nós temos é isso. Boa tarde, ministro. Daniel Bolívar, do Jornal Globo. Algumas pessoas fizeram a avaliação de que Israel teria excepcionalmente atrasado a saída dos brasileiros. Agora que o processo está concluído, eu queria saber se você concorda com essa avaliação, como estão as relações entre Brasil e Israel. Eu falei inúmeras vezes com o ministro do Exterior de Israel ao longo desse período, desde o início de todo o conflito, e sempre conversamos e discutimos as possibilidades de evacuar os brasileiros. É uma região em guerra, as circunstâncias são complexas e difíceis. Havia acordos na região em que estabeleciam que, primeiro, diariamente, antes da abertura da passagem para civis, que haveria necessidade de sair ambulâncias com os feridos. Nos dias em que não foi possível sair as ambulâncias, não houve travessia de ninguém no ponto de partida. O que eu posso dizer é que contamos, tanto do lado de Israel como do lado do Egito, com boa vontade, tentando solucionar a questão, como finalmente aconteceu no dia de hoje. E se não aconteceu antes, não foi só com o Brasil, foram com todos os outros países. Havia uma lista, essa lista de países e de nacionais desses países em que estavam prontos esperando para a partida.
Alguns países tinham 500, 600 nacionais. Nossa lista é menor, bem menor, e na medida em que foram recebidos, foram dados, entraram numa ordem de prioridade que foi seguida e foi atendida. Mas nós saímos, eu acredito que talvez tenha sido o 8º ou 10º dia de passagem de civis, portanto, eu acho que foi dentro do que foi negociado, que foi acordado com os lados envolvidos. Ministro, boa tarde. Alex Monte, relevante do Band News. O senhor falou que essas duas desistências, elas chegaram a ser atendidas por metade brasileiro do apoio, né, na diplomacia brasileira. Essas pessoas, elas chegaram a cruzar a fronteira ou essa desistência ocorreu antes de cruzar? E em relação, ministro, embora seja mais uma questão social, ao futuro dessas pessoas que estão vindo, vão vir para o Brasil e não tem nenhuma estrutura aqui. Pensa-se em algum programa específico? O senhor tem essa informação interna no governo? Bem, em primeiro lugar, essas duas pessoas que não partiram hoje, elas desistiram de partir antes de cruzar a fronteira. Isso é claro. Segundo, como eu mencionei antes, na chegada ao Brasil há todo um esquema de recepção e depois de contato com famílias, com familiares que eventualmente existam ou com outras famílias de origem palestina que queiram receber os palestinos que chegarão amanhã. Isso existe um estabelecimento, um contato, e existe também a disponibilização de abrigos onde poderão ficar hospedados até o momento necessário, inclusive se houver opção por ficar nos abrigos, em vez de ir diretamente para as famílias que acolheriam. Mas há, sim, sem dúvida, o Ministério do Desenvolvimento Social tem, junto com a Casa Civil, tem também esse sistema de apoio, de acolhimento, em que será disponibilizado identidade, permissão de trabalho, acesso ao SUS, acesso, enfim, a toda a rede de apoio social para os refugiados, inclusive as opções de refúgio, de pedido de refúgio, de regularização da situação de cada um, inclusive permitindo trabalhar no Brasil.